Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar mais alguns termos utilizados no nosso livro de Qigong, da Shinshukan, para entender mais algumas palavras na interpretação do nosso Qigong, ok? Assista o nosso vídeo. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje vai falar sobre mais alguns termos, tá? Dentro do Qigong número 20. Ele aparece diversas vezes em praticamente todos os Qigongs. Mas eu vou explicar como entender no Qigong 20, que é onde está mais rico em informação, que aparecem mais essas palavras. E aí vocês vão entender quando aparecer, surgir nos outros Qigongs também, tá ok? Eu tô aqui com o livro de Qigong, tá? Essa é a segunda edição, né? Na página 203 do Qigong 20, o item 16, que é a parte de chute, tá? O que acontece nessa parte aqui? Ele fala aqui, Mai Yoku Nidan Geri Sankai. Mai Yoku Nidan Geri Sankai. Mai Yoku, Mai é frente, Yoku é lateral. Então é o tipo de chute. Mai Geri, chute frontal, e Yoku Geri, chute lateral. Quando ele fala Nidan, Ichi, ni é de dois, são dois, tá? Mai e Yoku, são dois. Mas quando usa o termo Nidan, com Dan, ele quer falar que são com os pés alternados. Então eu chuto Mai Geri com a direita, Yoku Geri com a esquerda. Por isso é Nidan. Sankai, que tá depois, né? Tá falando para repetir 3 vezes. No japonês, no idioma japonês, é muito complexo a forma de contagem. Não é que nem a nossa língua, né? No português, que é 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro. Acabou. No japonês tem mais de 100 formas de terminação para contagem. É difícil até para os japoneses, imagina para nós. Então é muito complicado. Eu vou estar mostrando algumas formas de contagem, mas a gente não vai se aprofundar. Eu só vou mostrar para vocês entenderem o quanto complexo é. Ok? Virando a página, na página 204 do livro de Qigong, da Shinshukan, no item 17, lá está escrito Mai Imawashi Nijugeri Sankai. Então é a mesma coisa. Mai Geri, chute frontal. Mawashi, chute circular. Só que agora não é Nidan Geri, é Nijugeri. Ichi ni, também é uma forma de contagem. Quando tem o ju no final, Niju, significa que é com o mesmo pé. Então, Mai e Mawashi com o mesmo pé. Mai Mawashi Nijugeri, mesmo pé. O Sankai tá lá, 3 repetições. Então, Mai Mawashi com a esquerda e Mai Mawashi com a direita. Sankai, 3 repetições, ok? A diferença está nesse Niju e Nidan. Então, concluindo para esse Qigong, quando usar a terminação Dan, Nidan, pés alternados. Quando usar a terminação Ju, Niju, com o mesmo pé. Isso que determina. Isso pode ser usado no Sanju. Tem outro Qigong que fala Mai Yoku Ushiro Sanju Geri. Tá falando que é com o mesmo pé. Mai Yoku Ushiro Sanju Geri. O mesmo pé. Ok? Mais um exemplo. Item 18 do Qigong número 20. Mai Yoku Mawashi Ushiro Yondan Geri. Mai, Yondan, olha o Dan aí de novo. Quando é Dan, pés alternados.
Então, como que nós vamos executar? Maigeri com a direita, Yokogeri com a esquerda, Mawashi com a direita e o Shirogeri com a esquerda. Então nós estamos alternados. Por isso que é Yondan-geri, que é o item 18 do Kihon número 20. Eu vou mostrar agora algumas formas de contagem que existe no idioma japonês. Ele muda de acordo com o objeto. Se é vivo, se é simplesmente uma caneta que é fina, ou se é uma folha de papel que é fina, mas é um papel, se é um animal com pena, se é um animal com pelo, se é de grande porte, se é um automóvel, máquinas eletrônicas grandes, tudo isso muda a forma de contagem. Se é alguma coisa de beber, se é alguma coisa de comer, depende da comida, a contagem é diferente também, tá certo? Vai aparecer também no livro de Kihon, algumas vezes ao invés de Sankai, né? Fala um movimento que tem que fazer Sankai, 3 repetições. Sanbon, também 3 repetições. Outra forma de contagem, tá? Significa a mesma coisa, não vamos nos aprofundar, mas interpretem como 3 repetições também. Sankai e Sanbon, tá? Nikai seriam 2 repetições. Nihon, tá? Ikai, uma repetição, tá? Ippon, uma repetição. Então, Ikai, Nikai, Sankai. Ippon, Nihon, Sanbon. Né? Tudo no Ichi, Ni, San. Tá? Formas de repetições. Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês forem um dia para o Japão e tiverem que pedir alguma coisa, aí fala assim, caramba, eu não sei como pedir, porque eu sei que tem formas de contagem diferentes. Como eu faço? Se você falar Ichi, Ni, San, eles vão entender, tá? Porque é 1, 2, 3. Sabendo que você é um estrangeiro, eles vão entender. Ichi, Ni, San. Uma forma que pode ser utilizado ao invés do Ichi, Ni, San é usar o Ko no final do número. Ichi, Ko. Não, fala I de Ichi e Ko. 1. Ni, Ko. Tá? Então, utilizando dessa forma, o atendente vai ficar mais, assim, ele vai entender melhor. Mas o Ichi, Ni, San também vai funcionar. Tá certo? Aqui nós temos uma tabela mostrando, né, a forma de contagem com Ko no final. Iko, Niko, Sanko, Yonko, Goko e assim por diante. É utilizado por uma determinada, um formato. Agora, quando fala nessa contagem Ipai, Nihai, é para bebidas, líquidos, né? A quantidade que nós queremos. 1 copo, 2 copos, assim por diante. Nessa tabela podemos verificar que o Ko é utilizado para fruta, mas depende do tamanho. Se for pequeno e médio o tamanho, aí usa o Ko. E assim por diante. Aí tem outras, né? Kai, Ken, Hiki, Hai, Hako, dependendo do que você vai contar. Continuando, aqui temos mais algumas formas de contagem. Já nessa tabela, olha que diferença quando se trata de animais. Animal pequeno e pique para 1. Animal grande e to, se for grande o animal, para 1 também. Aqui nessa tabela aparece lá Ippon, Nihon, Sanbon, para itens longos, mas é utilizado também para repetições, como eu falei anteriormente. Para finalizar, eu vou mostrar essa tabela, que tem uma palavra aqui que nós usamos com frequência no nosso Dojokun, no final da aula. Esse Hitotsu é uma forma de contagem também. Hitotsu, Futatsu, Mitsu, Yotsu e assim por diante. Esse
hitotsu, na verdade é quantidade, mas no Dojokun usamos como primeiro, tá? É o primeiro principal. Bom, pessoal, olhando essas planilhas aí de contagem, né, diferentes formas de contagem, vimos o quão complexo é para contar em japonês, tá ok? Mas isso é bom a gente entender um pouco, né, para entrar um pouco mais na cultura do povo japonês, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Vamos estudar mais um pouquinho. Um forte abraço. Mata né!